Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto fascinante, a psicometria, que é basicamente a ciência por trás da tentativa de medir a nossa mente. Vamos começar com uma situação que com certeza todo mundo já passou. Sabe quando a gente faz um teste de personalidade ou até mesmo uma prova importante e depois fica com aquela dúvida martelando: será que isso aqui mede mesmo alguma coisa? Será que esse resultado diz algo real sobre mim? Pois é justamente essa pergunta que a psicometria tenta responder. E hoje a gente vai desvendar como ela faz isso. Primeiro, vamos dar uma olhada em como tudo começou. Depois, vamos decifrar a linguagem estatística que ela usa. Aí, a gente vai entender o que de fato faz um teste ser considerado bom. E para fechar, vamos ver o que há de mais moderno na área e como isso aparece no nosso dia a dia. Ok, então vamos começar pelo princípio. Qual é o grande desafio aqui? Medir algo que a gente não consegue ver, não consegue tocar, a mente humana. No fundo, a psicometria é essa ponte entre a psicologia e a estatística. A ideia é pegar conceitos que parecem subjetivos, coisas como inteligência, ansiedade, criatividade, e transformá-los em números, em dados que a gente possa analisar de forma científica. É quase como tentar medir um sentimento com uma régua. E essa busca não é de hoje, viu? É uma jornada longa. Começou lá no final do século XIX, com caras como Galton, que tinha a ideia de que a inteligência podia ser medida pela nossa capacidade sensorial. A coisa foi evoluindo, passou por Binet, lá em 1905, que criou o primeiro teste prático de inteligência para ajudar crianças com dificuldade de aprendizado, e foi se sofisticando até chegar nos modelos estatísticos super avançados que a gente tem hoje, como a famosa teoria de resposta ao item. Mas claro, medir a mente não é nem um pouco simples. Existem uns problemas bem cabeludos no meio do caminho. Tipo, como ter certeza que aquele número representa de fato a personalidade de alguém? E, principalmente, como lidar com o fato de que absolutamente toda medida tem uma margem de erro. Não existe uma medição perfeita. E para lidar com esses desafios todos, a psicometria tem uma caixa de ferramentas estatísticas bem completa. Então, vamos abrir essa caixa agora e entender os conceitos mais básicos. Para começar, a gente precisa entender as escalas de medida. Pensa assim, a escala nominal é só uma etiqueta, como um número na camisa de um jogador de futebol. A ordinal já bota as coisas em ordem, tipo o primeiro, segundo e terceiro lugar numa corrida. A gente sabe a ordem, mas não a distância entre eles. A intervalar é como a temperatura em graus Celsius. A distância entre 10 e 20 graus é a mesma que entre 20 e 30. Mas o zero ali não significa ausência de calor. E por fim, a escala de razão, que é mais completa, porque ela tem um zero que significa ausência de verdade, tipo altura ou peso. 0 quilos é 0 quilos. E aqui está um dos gráficos mais famosos que existem, a curva de sino, ou distribuição normal. O mais incrível é que muitas características humanas, tipo altura, peso e até o QI, se distribuem naturalmente desse jeito. A maioria das pessoas fica ali no meio, na média, e pouca gente fica nas pontas, nos extremos. Isso é fundamental para a gente poder comparar os resultados de uma pessoa com os da população geral. A estatística, na prática, tem duas funções principais. A descritiva é como tirar uma foto de um grupo. Ela resume os dados, tipo, a média de ansiedade desta turma é 7. Já a inferencial é mais ousada. Ela pega os dados daquela turma e tenta fazer uma previsão sobre todos os estudantes da universidade. Ela usa uma amostra para falar sobre o todo. Agora, um conceito que é absolutamente crucial: correlação. Correlação mostra se duas coisas tendem a acontecer juntas, mas, e isso é muito importante, correlação não significa de jeito nenhum causalidade. Só porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo, não quer dizer que uma causou a outra. Por exemplo, numa correlação positiva, as duas variáveis caminham na mesma direção. Quanto mais uma sobe, mais a outra tende a subir também. O exemplo clássico é: mais horas de estudo geralmente levam a notas mais altas. Elas sobem juntas. Já a correlação negativa é o contrário. É uma relação tipo gangorra. Enquanto uma variável sobe, a outra tende a descer. Por exemplo, níveis muito altos de estresse antes de uma prova podem estar associados a um desempenho mais baixo. Uma sobe, a outra desce. E claro, muitas vezes simplesmente não existe relação nenhuma. O número de sapatos de uma pessoa e a nota dela em física, por exemplo, provavelmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. O gráfico fica todo bagunçado sem padrão nenhum. Certo. Agora que a gente já tem essas ferramentas na mão, vamos voltar para a pergunta principal. Afinal de contas, o que faz um teste ser realmente bom?
A resposta para isso se apoia em dois pilares gigantescos. São os dois conceitos mais importantes de todos: validade e fidedignidade, que a gente também pode chamar de confiabilidade. Essa analogia do alvo é perfeita para entender a diferença. Imagina que alguém está jogando dardos. Fidedignidade é a consistência. É a pessoa jogar 3 dardos e acertar todos bem juntinhos, no mesmo lugar. Já a validade é a precisão, é acertar no centro do alvo. Não adianta nada ser super consistente se o acerto é sempre no lugar errado, né? O teste ideal tem que ter os dois, ser consistente e preciso. E para provar que um teste tem validade, o trabalho é quase de um detetive. Os pesquisadores precisam coletar vários tipos de evidências. Eles olham se o conteúdo das perguntas faz sentido, se a estrutura interna do teste é coerente e, o que talvez seja o mais importante, se os resultados daquele teste conseguem prever alguma coisa no mundo real, como, por exemplo, o sucesso de uma pessoa em determinada profissão. E essa ciência não para de evoluir. A busca por testes cada vez mais justos e precisos é constante. Então, vamos dar uma olhada no que tem de mais moderno rolando por aí. Hoje em dia, a gente tem duas grandes abordagens. A mais antiga, a teoria clássica dos testes, a TCT, foca na pontuação final. Pensa numa prova de colégio, onde cada questão vale o mesmo ponto. Já a abordagem mais moderna, a teoria de resposta ao item, a TRI, é bem mais sofisticada. Ela não olha só para a nota final, mas analisa cada questão, cada item individualmente. É a tecnologia por trás do Enem, por exemplo. E o coração da TRI é esse gráfico aqui, a curva característica do item. Para cada pergunta de um teste, existe uma curva dessas. Ela basicamente nos diz qual a probabilidade de uma pessoa acertar aquela questão, com base no seu nível de habilidade. Uma questão muito fácil, por exemplo, vai ter uma alta probabilidade de acerto para quase todo mundo. Já uma questão super difícil só vai ser acertada por quem realmente domina aquele assunto. E olha, construir um teste psicométrico sério não é nada simples. Não é só sentar e escrever um monte de perguntas, de jeito nenhum. É um processo bem longo e super rigoroso, com várias etapas. Começa com muito estudo, passa pela criação das perguntas, depois elas são avaliadas por especialistas, tem teste piloto, para só depois, lá na frente, o teste ser validado e normatizado. É um trabalho enorme para garantir que ele seja justo e confiável. Bom, então qual é a grande lição disso tudo? A psicometria nos dá ferramentas realmente poderosas para tentar medir o que é invisível, para entender a mente humana. Mas é fundamental a gente se lembrar que ela nos dá probabilidades, estimativas, não certezas absolutas. Todo resultado, toda a pontuação vem com uma margem de erro embutida. E isso nos deixa com uma reflexão final que é super importante. À medida que essas ferramentas se tornam mais e mais presentes nas nossas vidas, decidindo quem entra numa faculdade, quem consegue um emprego, ajudando em diagnósticos, o grande desafio é como a gente garante que elas sejam usadas da maneira mais ética, justa e responsável possível. Fica aí a pergunta.